Deus seja louvado. Amém. Iniciamos esse culto da Congregação Cristã Apostólica em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 378 para iniciar esse culto. Senhor, vamos cantar o hino 263.
ao Senhor. Santo ao Senhor. Vamos cantar o hino 143. Glória ao Senhor Jesus. Nesta tarde vamos pedir oração. Tenho vários pedidos de oração por enfermidade, tribulação, causa, viagem, acidentados, família, testemunhados, outros irmãos que pedem pelas pessoas em particular, nome, coloca nome nos comentários, tantos pedidos de oração. Então nós vamos entregar todos eles na palma da mão do Senhor. Que o Senhor tome providência e faz um milagre em nós. Porque às vezes nós precisamos ser, aleluia, nós precisamos acreditar que Deus fará um milagre em nós. Então nesta tarde nós vamos pedir que o Senhor faça, aleluia, glória ao nome do Senhor, um milagre nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso ser, para que nós possamos ser melhor e não esquecermos de, sem tardar, vir a Cristo.
Muitas das vezes a gente fala que está em Cristo, mas a gente não está em Cristo. A gente está procurando as coisas materiais, mas nesta tarde nós vamos pedir direcionamento de Deus. Que os céus nos instrua, nos ajude a vir a Cristo sem tardar. Então, debaixo do concerto eterno, em nome de Jesus Cristo, buscamos a Deus com uma oração. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o eterno Deus. Bondoso Pai Celeste, Pai nosso, também os nossos joelhos curvados, Senhor, nesta tarde, nos encontramos mais uma vez em ato de aleluia, de súplica, para que Tu, aleluia, ouça, inclina os Teus ouvidos do céu e ouça o clamor da nossa oração mais essa tarde, Senhor, porque muitas das vezes, aleluia, nós achamos, aleluia, que temos ligação direta contigo e nos esquecemos de ir, aleluia, nos encontrar contigo, Senhor, de estarmos pedindo a Ti. E muitas das vezes, até mesmo de orar, Senhor, nós deixamos de orar. Mas nesta tarde, aleluia, nesta oração, nós vamos Te pedir encarecidamente, Senhor, ensina o Teu povo a orar, a Te pedir, aleluia, a Te suplicar, Senhor. Porque muitas das vezes fazemos aquilo que achamos que é bom, mas nem tudo da forma que está é bom perante os Teus olhos. Mas nós vamos, Senhor, nesta tarde Te pedir encarecidamente, Senhor. Guia-nos, Senhor, para que nós possamos fazer a Tua vontade, de forma que todos possam entender, aleluia, que é a Tua vontade somente e não a nossa, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, por mais esta preparação, nesta tarde de estarmos, aleluia, dentro da Tua casa, aleluia, ou dentro desta live, aleluia, suplicando a Tua misericórdia em nossa vida. Te apresentamos esses pedidos de oração, aleluia, onde a Tua irmandade, os Teus filhos suplicam, aleluia, por todas essas coisas, Senhor. Quantos pedidos por causa, por enfermidade, por família, por acidentados, aleluia, por nomes, aleluia, as pessoas enfermas, necessitando, Senhor, que Tu apareça para um milagre. E nesta tarde nós vamos Te pedir, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Senhor, intercede na vida da Tua igreja, Senhor, por caridade. Não deixa nós, aleluia, ficarmos confundidos e nem envergonhados na Tua presença, mas que a Tua presença seja a nossa companheira de estarmos aonde nós estar, Senhor. Estar conosco, aleluia, sempre que necessário, Senhor, nos fazer assim sentir, aleluia, que nós temos essa ligação, aleluia, do céu e da terra. Glorioso Criador, na tarde desse dia, nós vamos Te pedir encarecidamente, Senhor, aleluia, apresentando o ministério da Tua casa, a Tua cara e irmandade, Senhor, aqueles que estão precisando da Tua mão, Senhor, aleluia, aleluia, vai ao encontro de cada um de nós, não deixa o Teu povo padecer, aleluia, para que nós possamos assim, aleluia, glorificar o Teu santo e bendito nome, Senhor. Entregamos na palma das Tuas mãos também, Senhor, as autoridades do país, aleluia, glória ao nome do Senhor. Vai para o encontro de cada um, não deixam, aleluia, que eles fazem aquilo que eles querem, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor, conforme o Teu querer. Eterno Deus, nesta tarde nós vamos Te pedir, aleluia, envia do céu um passo da Sua santa e preciosa palavra, e fale com as nossas almas, os nossos corações, com a Tua cara e irmandade, Senhor, que tanto precisa e com tão grande tem buscado, Senhor, por esses dias, aleluia, por esses cultos. Glória ao nome do Senhor, pela Tua santa e bendita palavra, Senhor. Aleluia, se buscamos, Senhor, porque Tu sabes das nossas necessidades, e nesta tarde, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, que a Tua voz se faça presente nesse culto,
aleluia, que nós possamos glorificar e adorar somente a Ti, Senhor. Graças, Senhor, nós te damos por tudo, aleluia, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive hoje e eternamente. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Santo Deus, santo é o Senhor. Glória a Jesus, santo Deus, aleluia. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Nós vamos cantar mais um hino. O hino 205. Santo é o Senhor Jesus. Santo ao Senhor. Irmãos, vamos passar os recados. Cultos presenciais, todos os domingos das 10 às 18h30, terças-feiras 14 horas, quartas-feiras às 20, sábado às 10, somente para as irmãs. A partir de primeiro sábado, agora em agosto, às 20 horas, os cultos dos jovens. Então, vai ser presencial e online. Os cultos online, eles continuam de segunda a sexta-feira, às 14h20 horas. Sábado, às 10, às 14h20 horas, os cultos de jovens. Domingo, às 10, 14, 18h30. Todas as segunda-feiras temos as orações aqui às 19 horas. Aos domingos, às 8 da manhã, a aulinha de música.
ensaio todo o primeiro domingo do mês às 16 horas, Santa Ceia todos os domingos, todo o segundo domingo do mês às 10 e às 18h30, e às segundas, terças-feiras do mês também, às 14 horas. A Mesa do Amor, a Irmandade não tem colaborado bastante, alimentos não perecíveis, aquilo que o Senhor preparar, a Irmandade puder ajudar, será bem-vindo. Loja Fundo Bíblico, loja.ccacristã.org.br, a rádio Sara Brasil FM 101.3 e o aplicativo CCA Cristã Apostólica. Você pode baixar os stories, inários, hinos, culto e aquilo que o Senhor preparar. Não esquecemos também os cultos, a Igreja do Limão ainda continua em reforma, em fase de acabamento, precisa acabar, precisa terminar. Falta pouco, mas o pouquinho que falta, também faltou um pouquinho do nosso fôlego, então tivemos que dar uma segurada, mas a Irmandade ore a Deus, que assim que o Senhor preparar, provavelmente agora em agosto, possivelmente será reinaugurado. Então, pedimos para que a Irmandade ore a Deus para isso, que o Senhor possa preparar, principalmente para a Irmandade aqui da Zona Norte, Centro, tiver prazer em congregar conosco ali no bairro do Limão, mas ore a Deus para que o Senhor prepare as condições logo e nós possamos estar fazendo os cultos lá naquela casa de oração. Então vamos cantar mais um hino, esperar que aguardar que o Senhor nos envie do céu a sua palavra. Vamos cantar o hino 121.
Esperamos que o Senhor envie do céu sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Nós vamos passar os dados bancários. A conta dessa igreja é o Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente é a 037 5530, dígito 4, chave Pix, alfaville.ccacristã.org.br, telefone 11 4326 9615 e 4326-9402. Tem sempre alguém para atender a Irmandade das 8h30 às 16h30. E no WhatsApp, o 95458-2124. Esses são os telefones daqui da igreja. Aqueles que puder ofertar, ajudar a sua obra. Sua obra não vive somente de palavras, mas precisamos ter contas. Temos as contas de água, conta de luz, temos a internet, os funcionários da igreja, tem as outras casas de oração que o Senhor ajuda. Então ajuda-nos para que possamos levar a palavra do Senhor aonde ainda tem necessidade. Irmãos, vamos ler com a ajuda do Senhor 1 Reis. Primeiro Reis 18, capítulo 22. Primeiro Reis 18, versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fique por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Desse nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaço e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe meta fogo. E eu preparei e o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que os deuses que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vossos deuses, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo a Baal: responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e diziam: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que eu fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará? E eles clamavam em grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então
Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo que se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel, que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde, para que este povo conheças que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há em uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis que uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, a qual se cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Glória ao Senhor. Aqui está a passagem de Elias. Elias é o profeta, e os profetas de Baal são 2 passagens, 2 acontecimentos. Elias foi desafiado, ou desafiou os profetas de Baal, e assim eles fizeram um pacto para ver qual dos dois, se eram os profetas de Baal, que tinham um Deus que tudo podia, ou era o Deus de Elias. Então eles fizeram um acerto, um combinado. De fazer um holocausto. Cada um fez o seu holocausto da melhor forma. Colocou o bezerro
os dividia em pedaços e ponha sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Ele era colocado no holocausto, o bezerro cortado, mas não podia colocar fogo, porque tinha que se cramar para que Deus pudesse, ou os deuses pudessem, no caso dos profetas de Baal, os deuses pudessem colocar fogo. E aquele que descesse com fogo primeiro, consumisse aquele holocausto, o verdadeiramente seria o Senhor, ou Deus. E assim os profetas de Baal fizeram, e ficaram lá um tanto de hora, meio-dia, e não apareceu. E Elias, do outro lado, isso nos dá a fé, a percepção, o sentimento e a ligação que tinha Elias com o Senhor. Porque Elias, ele tinha certeza que Deus dele era o verdadeiro. Mas ele tinha que passar por aquele crivo para ver qual dos dois, se eram os profetas de Baal que estavam com o verdadeiro Deus, ou se era o Deus de Elias. E Deus de Elias conhecia a voz do Senhor. Ele sabia. Mas os profetas de Baal estavam ali e eles os desafiaram. Então teve essa razão pelo qual eles fizeram esse holocausto para assim provar qual era o verdadeiro Deus. E chegando até o meio-dia, nada aconteceu com os profetas de Baal. E Elias, sabendo de tudo isso, disse aos profetas: clamai, clamai de voz mais alta. Talvez seu Deus esteja falando com outra pessoa, ou esteja em outro lugar, ou esteja viajando. E assim foi, clamaram, se cortaram por faca, até sair sangue, até derramar sangue sobre si. E passando no meio-dia, o profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Aí entrou Elias. E Elias, quando ele começou, ele pediu para que fizesse ao contrário, que ele se preparasse. Então ele preparou os holocaustos, colocou as 12 pedras, colocou e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E além disso tudo, mandou colocar água em 4 cântaros e derramou esses cântaros de água por 3 vezes. E depois, transcorrido tudo isso, que a água já tinha submergido, encheu de água aquele rego, Elias, ele abaixou sua cabeça e ele disse essas palavras: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, que eu sou Teu servo e que conforme as Tuas palavras fiz todas estas coisas. Responde, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, ele terminando de falar essas palavras, caiu fogo do céu no holocausto, e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E ali, verdadeiramente, os profetas puderam confessar com a sua boca, e aquele povo ver
que verdadeiramente era o Deus de Elias, o Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, o Deus de Elias. E essa aqui é uma passagem importante para nós, porque muitas das vezes nós temos essa concepção que Deus, só Deus é nosso Deus. Mas em alguns momentos de fraqueza, nós recorremos, ou alguns recorrem, a procurar em outros lugares, querendo encontrar saída para o seu problema, a solução para o seu problema, a solução para a sua vida. Talvez eu encontre em outro lugar a resposta que eu tanto procuro. Mas nesta tarde, por esta palavra, o Senhor te diz: eu sou o Deus de Elias. Eu ainda continuo. Depois de Elias vieram outros profetas. Eu deixei o meu filho Jesus Cristo na terra para que ele salvasse o mundo e desse condição de vida eterna para que você, eu e toda a humanidade pudesse confessar que verdadeiramente o Deus de Elias é o único Deus. Glória ao nome do Senhor. Verdadeiramente, o Deus de Elias é o nosso Deus. E você foi para tantos lugares, passou em tantos lugares, bateu em tantas portas, e você ainda não encontrou qual é o verdadeiro Deus. E nesta tarde o Senhor traz essa palavra mostrando a comparação que naquela época foi feita entre Elias e os profetas de Baal. Não estamos aqui para pregar contra religião nenhuma, mas quantos lugares em que pregam Deus, mas não tem o Deus. Quantos lugares que falam de Deus e nada tem. E nesta tarde você está aqui, aleluia, mais uma vez pesquisando qual é o verdadeiro Deus. Glória ao nome do Senhor. E o verdadeiro Deus está aqui, é o Deus de Elias. Porque logo após ele proclamar e ele mostrar para todo aquele povo que ele era o Deus dele, é o Deus de Elias. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aquele povo clamava porque passava muito tempo sem água, sem chuva. Glória ao nome do Senhor. E Elias pediu para que Acabe subisse, glória ao nome do Senhor, ao monte, aleluia, e visse o que estava acontecendo lá. E ele subiu, falou: não, está tudo limpo, glória ao nome do Senhor, aleluia. E retornando com a mensagem, falando: lá o céu está limpo. Nada aconteceu, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas aí Elias falou para Acabe: sobe lá, mas 7 vezes, glória. E na 7ª vez o moço viu uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Então disse eles, aleluia: corra, pega o teu carro, glória ao nome do Senhor, porque senão a chuva vai te apanhar pelo caminho. Glória ao nome do Senhor. E Acabe seguiu tudo que o homem de Deus falou. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. De repente o céu enegreceu com nuvens e vento e veio uma grande chuva. Glória ao nome do Senhor. Mais uma vez veio a profecia de Elias se cumprir, glória ao nome do Senhor, mostrando que Deus, quando abre a boca de um homem na terra, é a voz de Deus, glória ao nome do Senhor. E nesta tarde você está esperando
que a voz de Deus se manifesta na sua vida, na sua causa, no seu problema. Glória ao nome do Senhor, porque você já procurou ouvir em todos os outros lugares, em quantos outros lugares para ouvir a voz de Deus? Em nenhum lugar você sentiu ferver o teu coração, mas nesta tarde, por esta palavra, glória ao nome do Senhor, o Senhor vai aí aonde você está, aleluia, e vai colocar, aleluia, glória ao nome do Senhor, como você coloca uma panela com água no fogo, glória ao nome do Senhor. Quando você coloca, a água ainda está gelada, está fria, aleluia, e nada acontece com a água, mas passa 5 minutos, a água começa a borbulhar, glória ao nome do Senhor. Passa 10 minutos, a água começa a ferver, aleluia, e se você deixar muito tempo a água no fogo, glória ao nome do Senhor, a água começa a secar, glória ao nome do Senhor, aleluia ao nome do Senhor. Aí nesta tarde, por esta palavra, no princípio você não sentia qual era o fundamento dela para você, glória ao nome do Senhor, é como se eu colocasse, Deus estivesse colocando uma água no fogo, aleluia, glória ao nome do Senhor. Você sabe que a água, em que algum momento ela vai aquecer, aleluia ao nome do Senhor, mas de repente aquela água de algum minuto, algum tempo depois, ela começa a ferver, começa a borbulhar, e se de repente você colocar a mão lá dentro, você vai até se queimar, glória ao nome do Senhor. E assim é a presença de Deus. Deus manda a palavra, aleluia, no princípio você ouve a leitura da palavra, e você fala, mas que sentido faz essa palavra? Aleluia, é como se fosse uma água fria, que não tem sentido algum, aleluia, se você colocar a mão ou colocar para fora, nada vai acontecer, mas se passar algum tempo, tu começa a sentir dentro do teu coração a fervura do Espírito Santo, e nesta tarde, o Senhor quer ter um encontro com a tua alma, glória ao nome do Senhor, e essa fervura, glória ao nome do Senhor, e essa temperatura aquecida da água, glória ao nome do Senhor, ela eleva, glória ao nome do Senhor. Se alguém colocar a mão na água, se queima, glória ao nome do Senhor. É a mesma coisa que o Senhor quer fazer com a tua vida, glória a Jesus Cristo. Eu vou colocar em você uma virtude diferente, glória ao nome do Senhor, e uma palavra diferente, glória ao nome do Senhor, para que quando você ouve, aleluia, ouvir a minha voz e começar a falar das coisas do céu, numa fervura dentro do teu coração te tomar, glória ao nome do Senhor, tu vais saber que é Deus falando com você. Tu procurou, aleluia, em quantos lugares, quantas portas você bateu para ver se era Deus e você não encontrava Deus. Foi para a esquerda, não encontrou, foi para a direita, tu não encontrou, tu passou o oceano e não encontrou Deus, tu foi, aleluia, para fora, aleluia, glória ao nome do Senhor, do Brasil, e não achou, aleluia, em nenhum lugar, mas você encontrou essa live, e nessa tarde, tu tem um encontro com Jesus Cristo, e esse encontro com Jesus Cristo, o teu coração está fervendo. Eu sou o Deus que toca o teu coração, eu sou o Deus que entra no íntimo da tua vida, eu sou o Deus que preparei e guardei um lugarzinho para você, glória ao nome do Senhor. E por algum motivo tentaram tirar a tua esperança, não existe Deus, não existe o Criador, mas nesta tarde, por esta palavra, te diz o Todo-Poderoso, eu vou entrar no teu caminho, eu vou entrar na tua vida, porque eu quero fazer uma transformação, e a transformação, eu quero ferver o teu coração, eu quero mudar a forma de você pensar do mundo, eu quero mudar a forma de você pregar, eu quero mudar a forma de você dizer que Cristo existe, glória ao nome do Senhor.
nesta tarde, essa quentura que está aqui, glória, vai atingir o teu coração aí aonde você está, aonde você falou, eu não sinto nada, não existe nada, esses crentes é tudo mentiroso, não existe promessa, não existe profecia. Nesta tarde, a minha virtude vai te tomar, a minha glória vai te tomar, eu vou te mostrar para você, aleluia, o meu encandecer, e quando eu entrar na tua vida, quando eu entrar no teu coração, aquilo que precisar fazer, eu vou fazer uma transformação, porque chegou o tempo de eu mostrar para a terra que eu sou Deus e eu sou o Criador. A minha glória está aqui, a minha glória está aí. Glória ao nome do Senhor. Haja virtude nesta tarde, haja alegria, haja paz, haja saúde, haja glória, haja vida. Glória ao nome do Senhor. A partir de hoje, tu vais saber o que é sentir Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu passei, mostrei para aquele povo a diferença dos profetas de Baal e a diferença, glória ao nome do Senhor, aleluia, de Deus de Elias. E nesta tarde, o Deus de Elias, aleluia, o que fez chover quando não havia chuva, é o mesmo Deus que vai entrar dentro da tua casa e vai mudar a tua história. Glória ao nome do Senhor, aleluia. A partir de hoje, eu mudo a tua história, a tua vida será diferente daqui para frente, porque eu entrei na tua casa para fazer uma obra. Esta é a palavra, glória ao nome do Senhor. Continua assim, porque esta virtude que te toma hoje, te tomará eternamente. Se esta glória é maravilhosa aqui na terra, quando chegar lá no céu, tu vai sentir uma glória melhor que esta. Então esta é a palavra hoje, esta é a virtude e esta é a ligação que você tem com o céu. Um céu hoje te abre os braços e te fala: meu filho, minha filha, vem aqui, me dê um abraço, porque eu quero levar você para o céu, eu quero salvar a tua alma, eu quero salvar a tua casa. Glória a Jesus. Glória ao Senhor, aleluia, Jesus. Esta é a palavra, glória ao nome do Senhor. Esse é o caminho, glória ao nome do Senhor. Esse é o encontro, aleluia. Se sinta privilegiada, porque nesta tarde, aleluia, ao nome do Senhor, eu vim mostrar, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, o quanto é bom estar na presença do Senhor. Guarde essa palavra, sinta, aleluia, esta palavra, aleluia, a transformação de Deus na tua vida, na tua casa, na tua, aleluia, nos teus negócios. Glória ao nome do Senhor. É a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado. Amém. Buscamos a Deus com oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Eterno Deus. Pai Celeste, em ato de agradecimento, aleluia, este santo culto, nos encontramos na tua presença para te agradecer, aleluia, por mais esse dia estarmos, Senhor, na tua presença. Graças, Senhor, nós te damos pelos hinos cantados, pela oração
pelos conselhos, aleluia, e maiormente te damos graças, Senhor, pela tua santa e bendita palavra que tu enviaste nesta tarde. Guarda, Senhor, esta palavra dentro do nosso coração, guia ela, Senhor, nos guia também, Senhor, nos direcione, aleluia, e tudo na tua irmandade, todo o teu povo possa sentir a fervura do teu Espírito Santo dentro de nós, essa alegria de estarmos, Senhor, servindo a Deus, essa alegria de estarmos, aleluia, sempre reunidos, dizendo que tu é maravilhoso para nós. Graças te damos por tudo, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive hoje e eternamente. Amém. Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor. Irmãos, para agradecer esse culto, vamos cantar o hino 433. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Santo é o Senhor.
ao nome do Senhor. No finalzinho deste culto, o Senhor te fala, aleluia, pelo teu encontro com o Senhor, que você teve com o Senhor hoje, tu já é feito um cidadão do céu. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Você vai sair desta live hoje transformado. Glória ao nome do Senhor, porque tu és um cidadão do céu, e o cidadão do céu reconhece dentro do seu coração, glória ao nome do Senhor, a virtude, a presença do nosso Deus. Pela graça, aleluia, agradecemos pela graça, pelo culto, pela sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para a vida eterna. Amém.